Como responder às pessoas que dizem: se Deus é bom, por que nós sofremos? E galera, como é que vocês estão? Todo mundo jóia? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, estamos aqui em mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para responder essa pergunta que ficou sem resposta no último vídeo. Galera, essa pergunta foi muito boa, sério, foi tão boa que me deixou com um nó na cabeça, sério. Eu perguntei para várias pessoas, vi vários vídeos, liguei pro meu pastor esses dias e fiquei uns 30, 40 minutos conversando com ele. E sério, essa pergunta foi muito boa, parabéns para a pessoa que fez, eu gostei muito de raciocinar ela e espero que esse vídeo possa te ajudar também a entender mais ou menos isso. Então vamos lá, se Deus é bom, por que nós sofremos? Primeiramente a gente precisa entender uma coisa, o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele não é condicionado com minha situação. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é porque eu sofro que Deus é mau. E não quer dizer que Deus é bom só porque eu sou feliz. Eu ser feliz não é condição necessária para que Deus seja bom. Deus é bom simplesmente porque isso faz parte do caráter dele. Ele simplesmente é bom. E isso é imutável. E outra coisa que a gente precisa entender também. Deus não é o nosso escravo. Deus não é o nosso mordomo. Deus não é o nosso servo. Não é dever de Deus me servir. Não é dever de Deus cuidar da minha vida para que eu sofra o menos possível nessa terra. Isso não é dever de Deus, não. Deus não nos deve nada. Isso é meio difícil de escutar, tipo, nossa, Caio, como assim? Deus não nos deve nada? Cara, Deus não nos deve nada. Mas, graças a Deus, nós temos um Deus bom. E esse Deus bom se preocupa com a gente. Mas isso não é dever dele. Isso faz parte da graça dele. É da sua misericórdia e bondade para com a gente. Mas ok, então nós já sabemos que Deus é bom e não é minha situação que muda isso. Nós já sabemos que Deus não nos deve nada. Mas como Deus reage ao sofrimento da humanidade? Será que ele fica distante? Será que ele fica apático? Será que ele não se importa? Para responder essa pergunta, nós vamos ter primeiro que nos relembrar de como o sofrimento e a maldade entraram no mundo. Então, vamos voltar lá na criação, no Gênesis 1. Deus cria um mundo perfeito. Sério, tudo que ele cria em cada dia, nos 7 dias, ele disse que era bom. Ele fez as aves, isso é muito bom. Ele fez o céu, isso é muito bom. Ele fez o sol, isso é muito bom. Ele fez tudo e disse que era muito bom. Ele fez até mesmo nós, os seres humanos, e disse: caraca, isso é muito bom. Nesse momento da criação, não há nenhuma maldade, não há nenhum sofrimento. É simplesmente perfeito. A paz está reinando nesse ponto da história. Até aí tá tudo bem. E Adão e Eva, eles viviam a vida dele ali no Jardim do Éden, sendo guiados pelo conselho de Deus. O que é isso? O conselho de Deus é simplesmente Adão e Eva deixavam que Deus dissesse para eles o que era bom e o que era mal. Então, Deus falava: Adão e Eva, não é tão bom que vocês comam a sobremesa antes do almoço, pois isso vai fazer uma bagunça aí no seu estômago e você vai comer a sobremesa e não vai querer almoçar. Então é melhor vocês não comerem a sobremesa antes do almoço. E Adão e Eva falavam: verdade, Deus. Beleza, a gente vai fazer isso. Você sabe mais. Deus criou Adão e Eva como seres pensantes, como seres que tinham a liberdade de decidir entre o bem e o mal. Deus também deu uma ordem para eles: olha, vocês podem comer de tudo aqui no jardim, só não comam de uma árvore, porque certamente quando comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas certo dia, Adão e Eva comeram dessa árvore, pois foram enganados pelo próprio diabo e decidiram desobedecer a Deus. A partir desse momento, nós tiramos Deus do lugar de conselheiro e passamos a decidir por nós mesmos o que era bom e o que era mal. Nós pegamos todo o poder e governo que estava nas nossas mãos, que Deus nos deu, e passamos para o próprio diabo. E a partir desse momento, toda a maldade entrou no mundo. Desde guerras a abusos, desde doenças a fome, desde catástrofes ambientais a crianças que morrem de leucemia. Toda a maldade entrou no mundo a partir do momento que nós decidimos viver sem Deus, a partir do momento que escolhemos viver uma vida sem o conselho de Deus e passamos a escolher por nós mesmos. Mas o que Deus fez? Ele ficou longe da gente? Ele só ignorou a humanidade? Não, não foi isso que ele fez. Deus poderia simplesmente ter reiniciado o mundo,
Deus poderia simplesmente acabar com toda a maldade que nós criamos, mas isso não seria justo, pois Deus não estaria respeitando a nossa decisão de viver sem Ele. Deus, se Ele acabasse com toda a morte do mundo, com toda a doença, com todo o sofrimento, não seria justo, pois Ele não estaria respeitando a decisão que toda a humanidade fez de viver longe dele. Então, como Deus não nos deve nada, Ele poderia simplesmente sair de cena e nos deixar aqui nesse mundo a morrer e a sofrer. Mas não foi isso que Ele fez. Ele abriu mão do seu direito de Deus e Ele decidiu nos tratar com amor e com bondade. Ele via Jesus na terra para que, através da morte de Jesus, nós pudéssemos novamente nos encontrar com Deus. Pois a lei que Deus deixou para o homem e para a mulher era: se vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. E essa lei tinha que ser cumprida. E foi isso que aconteceu. Jesus morreu no nosso lugar para que nós não morrêssemos. Mas calma, Caio. Tem gente que morre no mundo. Eu não tô falando de uma morte simplesmente física. Eu tô falando de uma morte espiritual. Tem um sofrimento muito maior do que o sofrimento que nós vivemos nessa terra, que é o sofrimento eterno, que é o sofrimento de viver a eternidade. E a eternidade é para sempre. A gente não tem muita noção do que é para sempre, mas com certeza é muito tempo. É viver muito tempo longe de Deus. Viver muito tempo sofrendo para sempre. E Deus, Ele nos amou tanto que enviou seu Filho para que a gente pudesse ser salvo. E quando cremos que Jesus veio à Terra, que Jesus é Deus e veio à Terra e morreu a nossa morte e sofreu o que nós merecíamos sofrer, nós somos salvos da morte eterna. Em 1 João 4,10 diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus provou seu amor, provou a sua bondade a mim e a você quando Ele enviou Jesus. Quando Ele não decidiu destruir a terra inteira, mas Ele provou esse amor quando Ele viu nossa destruição e nos trouxe a solução, que é Jesus. E através da salvação que Jesus nos traz, Ele nos garante que um dia nós viveremos um lugar com Ele, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor. Lá em Apocalipse 21:4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Um dia, Jesus vai acabar com todo esse sofrimento. Um dia. Mas enquanto esse dia ainda não chega, nós vivemos num mundo mau, num mundo onde ainda há muito sofrimento. Mas Jesus fez uma coisa: através do seu sacrifício, através do reconectamento, nem sei se existe essa palavra, que Ele fez entre nós e Deus, Ele nos deu um novo coração. Esse novo coração nos faz ser não mais agentes de sofrimento, mas Ele nos faz ser agentes de alívio. O que isso quer dizer? Hoje, quando eu conheço a Jesus, eu não sou mais a causa do sofrimento do mundo. Eu sou a pessoa que pode trazer alívio para o mundo. Pois Jesus, Ele nos encarrega de levar a sua mensagem de salvação para todos os confins da terra. Ele nos encarrega de cuidar do que tem fome. Ele nos encarrega de saciar o que tem sede, de amar todo aquele que está sofrendo. Isso é uma coisa muito louca, porque muitas das vezes a gente não entende e a gente não aceita que a resposta que Deus dá ao sofrimento do mundo não é mandando um anjo do céu. Muitas das vezes a resposta que Deus dá ao sofrimento do mundo é enviando eu e você. E a pergunta que fica pra mim, sinceramente pra mim: será que eu tô disposto a obedecer a isso? Será que eu estou disposto a ser as mãos de Jesus aqui na terra? Será que eu estou disposto a responder ao sofrimento da humanidade como Jesus fez, como Deus fez? Em conclusão, Deus provou o seu amor por mim e por você, e prova esse amor até hoje, quando Ele enviou Jesus na cruz para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Ainda mais, Ele nos deu um novo coração, para que eu e você não precisássemos ser um agente de sofrimento do mundo, alguém que pratica a maldade e gera sofrimento. Ele nos deu um novo coração para que a gente pudesse ser uma pessoa mais parecida com Ele, uma pessoa justa e boa, uma pessoa que tenha o coração como o de Jesus. Então, se alguém te perguntar se Deus é bom, por que nós sofremos? Explica essa história para ele. Explica essa história que nós nunca merecemos nada de Deus, mas Deus
nos deu algo que supriu todas as nossas necessidades. Penso eu que possa ter surgido ainda muitas dúvidas, muitas perguntas. Então se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, mande aí nos comentários ou me mande no privado ou em qualquer lugar. Quero talvez responder em vídeo a sua dúvida ou talvez responder pra você mesmo ali no privado. Esse foi o vídeo, espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te dado argumentos, tenha te dado mais uma perspectiva sobre essa pergunta, para que nós possamos responder às pessoas, porque realmente é uma dúvida muito boa que as pessoas podem ter, ou que nós mesmos podemos ter. Se Deus é bom, por que sofremos? É isso, abraço, fiquem com Deus e falou!